Se nos anos 2000 a cultura da dieta era tão perversa, tão cruel e tão preconceituosa que usava a vergonha como forma de neutralizar as nossas ambições e nos deixar hipervigilantes com os nossos corpos, 20 anos depois, essa mesma cultura volta, só que repaginada. A gente não está só falando da Ariana Grande e o corpo que ela tá e todo o burburinho em torno disso, não. Ou da sua blogueira favorita que decidiu usar o Ozempic e achou de ótimo tom falar sobre isso nos stories. A gente está falando mesmo sobre como toda a indústria se reinventou usando o discurso do wellness, do bem-estar e da performance para trazer de volta a cultura da magreza extrema dos anos 2000. Apesar da gente ter vivido ali um momento, principalmente nos anos 2010, em que o body positive estava em alta e aceitar o próprio corpo era cool demais, isso durou muito pouco tempo e piorou muito depois da pandemia. O que aconteceu com a positividade corporal? Porque ela praticamente morreu na internet, na vida real também. Se a gente fechar o computador, esse problema desaparece ou ele também está em todos os outros lugares que nos cercam? É sobre isso que a gente fala hoje. Eu sou Ilana Pires, jornalista e cientista de dados na Content, e convido Dana Reis e Luísa Vol para fazer parte dessa conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Contenter. Estamos de volta aqui com conversas sobre como esse digital acaba impactando em tantas áreas das nossas vidas. E esse tema ele me faz pensar assim, caramba, a gente sendo mulher parece que a gente passa a vida inteira querendo emagrecer um pouquinho. Né? A gente sempre quer estar 2 quilos mais magra e sempre que a gente olha uma foto nossa de 5 anos atrás ou 10 anos atrás, a gente deseja ter aquele corpo, que naquela época a gente não estava em paz com ele também. E é tão difícil passar a vida inteira sentindo isso e ver o que é que a cultura dos corpos se tornou hoje. E eu acho que esse problema ele vai muito além da internet, eu acho que ele é um problema que está no mundo, eu tenho até uma história difícil para contar depois, mas eu acho que a gente tem que conversar, porque parece que toda a evolução que a gente conquista ela nunca é perene, né? Isso seja dos direitos, seja em relação aos nossos próprios corpos. Então, a gente viveu uma internet muito plural e muito diversa em um período de tempo, e hoje a gente está adoecendo ao ver corpos impossíveis cada vez mais. Então, estou muito animada para a gente falar desse tema. Oi, queridas, muito bom estar aqui com vocês trocando, apesar da gente trocar todos os dias, o dia inteiro, não é desse jeito aqui, né? Então é sempre muito bom conversar com vocês e bom estar aí com os nossos ouvintes. Eu começo com essa sensação de, meu Deus, a gente não conquista nada nunca mesmo, né? Precisa estar atento e forte o tempo inteiro. E eu confesso que dentro desse assunto eu tenho muitas dúvidas mesmo, porque quando a gente também está falando, né, do corpo das mulheres, da escolha das mulheres e como é complexo apontar se algo está certo ou errado, como os problemas são as situações são mais complexas do que a gente imagina. E um retrato é só um retrato, né? Ele é uma experiência chatada ali, então é difícil a gente saber o que está por trás. Então eu também entro nessa conversa com muitas dúvidas. Que bom que a gente vai conversar um pouquinho. E aí, quem vai puxar? Eu acho que a primeira grande coisa dessa conversa é assim. Primeiro, a gente está passando por um tempo muito maluco, né? Vou começar com um caos, porque sempre prende as pessoas, um causozinho, uma fofocazinha, um pouco de vida pessoal, que é. Dia desses, fui no médico, vou muito ao médico. Quem tá nessa contente aqui, essas duas sabem. Estou sempre indo aos médicos, sou muito adepta da farmacologia ocidental, adoro um remedinho. Porém, com parcimônia, né? Com exames, com necessidade. E para mim é muito bizarro quanto virou um prognóstico você, em qualquer consulta, e veja, eu estava indo muito ao médico com problema de coluna. Aí você pensa assim, mas peso e coluna tem relação. Sim, mas o meu problema é no pescoço. Não é nem sequer na lombar. Mas assim, enfim, voltando para o caso, virou meio um prognóstico de parte da classe médica. Eu não quero falar mal dos médicos, gente. Amo vocês. Sou muito bem atendida por todos. Obrigada por existirem. Viva o SUS, etc e tal.
Mas virou um prognóstico de uma parte da classe médica oferecer para você soluções de emagrecimento rápido via caneta. Essa é a verdade. Eu também não quero falar mal das canetas, porque, assim, viva a ciência. Existem muitas pessoas que precisam desses medicamentos. Pessoas com obesidade grau 2, grau 3, diabéticos tipo 2. É uma evolução. Isso vai trazer qualidade de vida para muitas pessoas. Feito este disclaimer, eu e muitas amigas minhas que estão ali na fase de, sei lá, investigar questões hormonais, de ir para endócrino ou de ir para outras especialidades médicas, não é incomum que a gente escute as que não são extremamente magras, e eu ainda sou uma mulher magra, mas assim, que a gente escute, você não quer tomar alguma coisa? Sei lá, esse devia ser o prognóstico, essa devia ser a abordagem. E aí eu trago essa coisa da cultura médica para dizer que quando a gente fala de cultura de magreza extrema, as pessoas tendem muito a falar: ai, pega um ônibus, sai na rua para ver se as pessoas estão magras. Mas não é assim, a gente está inserido num caldo de cultura. Então, quando você chega num consultório médico, ele é ofertado que você não foi procurando emagrecer, ele é ofertado uma solução de uma medicação tão forte para você emagrecer. Isso é um sintoma da cultura. Quando você chega na loja de departamento para comprar uma roupa, que até mês retrasado era o seu número e agora é 2 números para frente, isso é um sintoma da cultura. Quando você abre a internet e está todo mundo meio cadavérico, é um sintoma da cultura. Então, eu acho que primeiro a gente começar a tirar do campo individual e dizer: a gente está recebendo estímulos para emagrecer mais, ainda que você seja uma pessoa magra, o tempo inteiro. Então, não tem como isso ser um problema só individual. É um problema cultural mesmo, que está ficando cada vez mais grave. Então, da gente primeiro, né, abrir essa conversa, tirando esse peso do individual das mulheres, das decisões individuais de corpo, que essas mulheres, mesmo as que você julga mais sem noção, mesmo as que estão se passando, que é o caso de algumas na internet, elas também estão enfiadas nesse mesmo caldo de cultura que a gente está. Então, assim, sei lá, fechar o computador não vai resolver essa discussão, mas queria ouvir Dani, que falou também que tem um caos aí. Eu acho que, assim, fazendo o disclaimer que cada uma faz o que quer, a gente não tá julgando aqui quem escolhe ou quem quer emagrecer. Eu acho que a cultura, ela valoriza a magreza desde sempre. Se você experimenta emagrecer um pouco, alguém vai falar: nossa, você tá mais bonita. E às vezes você só tá mais magra. Então, assim, a gente cresceu lá com as revistas Capricho, a gente cresceu vendo celebridades com os mesmos corpos na televisão, e a gente chegou aqui nesse momento em que a gente é exposto a muita gente se modificando em vários níveis. É o corpo que fica 4 números menor, é um rosto o tempo inteiro modificável também, né? E tudo muito sutil, porque quanto mais sutil, mais parece que você achou a fonte da juventude, e na verdade você só está encontrando um bom dermatologista. E eu vou começar contando que eu caí a certa altura na história da caneta. Há muitos e muitos anos eu tento ter uma alimentação saudável, fazer exercício, e eu consigo já há um tempo. Mas eu sempre quero conseguir diminuir o meu percentual de gordura. O que é uma frase que, dizendo assim publicamente, já mostra o quanto essa cultura da gente o tempo inteiro olhar para o que a gente come, o que engorda, o que é que não engorda, o que é que isso está fazendo com a nossa cabeça. Eu lembro, um parênteses dentro do parênteses, eu lembro que um dia eu estava na padaria e vi uma conhecida. E ela pegou uma toast de avocado, né? Algum desses lugares hipsters, e ela tacou o azeite assim, tá, tá, tá. E eu pensei, meu Deus, ela não foi impactada por nenhum vídeo que fala que fazer isso aqui triplica a quantidade de caloria na sua toast de avocado. E eu achei muito ruim o sequestro que a minha mente já é. O sequestro que a minha mente já é submetida, porque assim, eu não precisava pensar nisso, mas eu sou exposta o tempo inteiro a um mundo que quer que a gente conte calorias, que a gente coma menos e que a gente se encaixe num padrão, e esse padrão é magro. Então eu fui um monte de nutricionista. Aí eu tentei, por um lado, algo mais comportamental, de anotar o que eu comia, depois fotografar, depois disso, depois daquilo. Tentei, e nada ia me dando um resultado que eu queria. Até que uma hora eu falei, eu vou tomar essa caneta. Por quê? Porque todo mundo tomando, aí pelo menos eu vou tentar uma coisa diferente para ver o que acontece. Minha gente, na minha experiência, foi um negócio muito ruim. Primeiro porque o emagrecimento foi mínimo,
Mas o que me tirou de energia foi um negócio surreal e que eu só me dei conta muito tempo depois. Eu estava numa viagem num lugar que eu amo, em Berlim. Eu não tinha energia para sair. Era um inverno mais rigoroso, mas assim, eu estava meio assim, tá tão bom ficar aqui dentro. Aí Laura, minha mulher, virou e falou assim: cara, tu gosta desse lugar demais, tu tá sem energia. Ela falou isso um tempo depois e eu me dei conta. O remédio, ele tirou a fome. Ele tirou aquele food noise, né? Aquela coisa de você ficar pensando, nossa, tá chegando 4 da tarde, eu quero comer um doce, porque eu quero comer um doce, porque, ai, tô estressada, aí o doce me dá aquela ilusão de energia, tá, tá, tá. Então você para de pensar na comida, mas você para de ter muitos outros prazeres, porque comida é prazer, né? Você parar e você apreciar o que quer que seja, pode ser um lanche normal, pode ser uma coisa que você acha deliciosa. E eu nunca contei assim na internet que eu tinha tomado, porque eu fiquei um pouco com vergonha. Depois eu falei, putz, eu penso tanto em tanta coisa e eu caí nessa armadilha, mas é bom contar também, porque eu acho que até quem pensa e até quem não quer pode sucumbir, porque tem o mundo inteiro dizendo ali que, putz, é rapidinho, vai lá. Então, para mim foi um lugar de eu gosto demais da minha energia, eu tenho muita, eu gosto muito de sentir prazer. Comida é um prazer, viver é um prazer, ter energia para passear, para trabalhar, para tudo é um prazer. E eu me senti assim, ó, num farol baixo, num negócio, sabe, uma coisa muito diferente do que eu era, assim, mas eu só percebi um bom tempo depois, quando a Laura me falou isso, aí depois uma amiga com quem eu falo o tempo inteiro, ela falou: "Nossa, é verdade, tu estava diferente, e logo tu que tem tanta energia, tu estava com pouca". Então assim, o que é que a gente quer? A gente quer tirar a fome, o que é que vai junto? Vai muita coisa, vai socialização. Eu também comecei a achar muito louco o que uma vez uma amiga falou que é a boca de Ozempic, ou de Monjaro, ou de Canette, qualquer coisa, que é assim, você tá com a pessoa, eu lembro da cena, eu estava com uma amiga no restaurante, a gente pediu, era um restaurante japonês. Ela comeu uns 3 sushis e parou. Tipo, não entrava mais. E era uma coisa linda, assim, sabe? Um sushi maravilhoso. E essa coisa, a boca não tem esse gosto. E quando eu tomei, era isso. Eu via uma pizza que eu amo e eu não tinha gosto de comer uma pizza. Aí eu falei: ah, não, gente, a vida é muito curta para eu ficar num lugar de uma privação, porque eu quero o tempo inteiro algo que eu não tenho. Então, eu acho que foi importante, fazer isso para entender que não, que o caminho é outro e o caminho, desculpem o clichê, mas o caminho passa por você olhar para você e dizer: "Porra, esse corpo aqui que me faz sentir tudo isso, esse corpo aqui que me carrega nas alegrias e nas dores, e eu preciso apreciá-lo em vez de rejeitá-lo tanto". É uma vida inteira de beleza, mas podia ser diferente. Beleza, mas podia ser 2 quilos a menos. Beleza, mas podia fazer um procedimento aqui. É muito cansativo e triste. E assim, que merda que estamos tantas nesse lugar. Nossa, vou aproveitar esse teu relato para contar. Eu vi um vídeo de uma mulher que eu admiro muito, Gabriela Magalhães, e ela comentou em cima de um reel que era de uma pessoa que tinha visto um conteúdo que era assim: tudo que eu como para ficar magra aos 70. E a conclusão era: vai ser para sempre assim? E nos comentários, gente, essa é que é a parte dolorida. Era assim, pessoas falando: não, eu tenho pacientes com demência que não lembram mais quem são os membros da família dela, mas que sabem que estão de dieta, que querem emagrecer. E muitos comentários desse tipo, muitos. Então, assim, né, pessoas com aí, muitas pessoas falando de pessoas de 90, 80 anos. Então, assim, é um problema tão enraizado na nossa cultura que parece que tem as ondas que vêm e vão, mas parece que é um chão que as mulheres têm que pisar, que é esse do controle da própria imagem. Seja lá o que for, seja lá como você esteja, não tá certo. Tem algo errado. E tem uma coisa que eu acho que é vital, assim, nessa conversa toda, é a importância da gente se descoisificar, assim, como se fôssemos estruturas rígidas e como se
porque nós somos processos vivos. Então, o nosso corpo, ele vai variar de semana a semana, né? A gente tem o ciclo menstrual, a gente tem períodos mais tensos, a gente tem momentos que a gente precisa, sim, de um apoio diferente da comida, que a gente possa usufruir disso, né? A Gabriela ela vira e mexe, posta uns stories assim e fala, coma a porra do bolo, sabe? A comida é muito maior do que calorias, do que eu não gosto desse assunto de chamar as coisas de proteína, sabe? E eu vejo isso sendo feito com crianças. Ah, você não vai comer a proteína? Eu acho muito triste. A comida vai entrando nesse lugar estritamente funcional, e o que mais me impressiona de tudo isso é a ferramenta de controle, o impacto que isso tem e como isso fica assim na mente o tempo inteiro, ocupando, né, o pensamento das mulheres, e o contrário é tão diferente, né? Isso não é um pensamento da vida dos homens. É gritante a diferença. A gente precisa colocar esse retrato mesmo, que aí fica muito mais gritante ainda, né? E eu gostei que você falou disso das crianças, porque era exatamente o que eu queria trazer, que é, a gente vive em relação. A gente não vive só a gente, nós, mulheres adultas, pensando no corpo. A gente é mãe, a gente é tia, a gente está convivendo com crianças que estão ouvindo, a proteína, o carboidrato e tal. Esses dias eu ouvi de uma criança, tipo, a médica falou que não é bom comer à noite, porque dá pesadelo. Eu falei, como assim não é bom comer à noite? Aí, talvez fosse uma questão específica. Depois ela falou assim, ai, que bom que eu fiz exercício, porque aí gastou caloria no corpo. Aí eu falei assim, gente, uma criança de 8 anos, não é possível. E essa criança, ela só está reproduzindo algo que ela ouve no ambiente familiar. E eu fico, né, tem um filho aqui dentro da minha casa. Às vezes eu e Laura falando alguma coisa de comida e eu falo, vamos não fazer disso um assunto, para a comida ser um lugar de nutrir a gente em vários sentidos e não algo que já começa a ficar torto desde muito cedo. E eu imagino que quem é mãe de menina, o quanto isso deve ser ainda mais difícil, porque a gente vê relatos, né? A gente vê pesquisas de quantas meninas começam a se preocupar com isso muito cedo, no momento em que é para brincar, para explorar e tudo mais, a gente está pensando nisso, assim, é muito triste. E eu gostei também que você falou isso a comida, às vezes, ela vai servir para várias outras coisas. Eu lembrei de outra mulher que eu adoro, que é a Carol Burgo, que fez um vídeo esses dias falando assim, meio que ela dizendo, eu engordei nesses últimos anos, a minha vida deu um giro, eu tô o tempo inteiro pensando que eu tenho que emagrecer, se eu devo ir pra caneta, mas eu não quero ir pra caneta, mas eu tô sem libido em vários outros aspectos da minha vida, e a comida está sendo esse lugar, então eu tô tentando fazer as pazes com esse lugar. Mas assim, de novo, aí chovendo comentário, um monte de gente se identificando, e aí o que eu acho triste essa é uma conversa que a gente tem desde adolescente, e talvez a gente vai ter a vida inteira. O que é que precisa acontecer para que isso pare de ser algo que ocupa aqui essa área de trás do cérebro, sabe? O que é... E é muito difícil, porque a gente está na cultura e a gente vai vendo as lojas diminuindo grade, a gente vai vendo que o tempo inteiro é para a gente não caber. A quem interessa que a gente não caiba? A quem interessa que a gente gaste tanta energia com essa inadequação, quando a gente poderia acessar um lugar de potência? Às vezes eu acho essa palavra até desgastada, né? Porque usou-se muito, mas o que pode uma mulher sem energia? O que pode uma mulher que está o tempo inteiro pensando que ela precisa ser menos, ela precisa ocupar menos espaço? E isso, literalmente, metaforicamente, diz muito, né? Como é que a gente se apropria do nosso tamanho e a gente ocupa os espaços que a gente quiser sem pedir desculpa, sem se achar inadequada, sem achar que você tem que parecer de um jeito, se vestir de outro, aparentar, aparentar, aparentar. Então, é mais um daqueles episódios em que a gente fala, as redes sociais lascaram a gente, e o que é que a gente faz, né, para sair dessa espiral? Acho que a gente está trazendo essas outras mulheres, nessas referências, assim, de se cercar de referências é importante, mas como precisava ser algo mais massivo, né, para que, sei lá, talvez adolescentes de hoje não sejam adolescentes que a gente foi,
gastando tanto tempo com essa pauta. É uma questão, com certeza. E isso, Lu, que você trouxe do controle, né? Para mim, toda conversa, para mim não, né? Para Naomi Wolf, primeiramente, e acho que para todo mundo que lê um pouquinho sobre isso, no Mito da Beleza, ela traz muito, que é como essa conversa de corpo é uma conversa sobre controle. E no nosso tempo, uma conversa sobre performance. E na internet, uma conversa sobre performar, ser performático em muitas instâncias. E aí eu queria trazer uma outra coisa que é, em 2022 ou 2023, eu não me recordo mais, que também meu cérebro já virou uma moeba com tanto estímulo para emagrecer, que é o seguinte, eu descobri que estava pré-diabética, momento tenso, e aí eu convivo com a minha glicemia, tem uma relação de amor e ódio com ela há bastante tempo. E quando eu descobri, eu fiquei obcecada por controle. Eu fiquei um mês da minha vida querendo ser o Cristiano Ronaldo, sabe? Essa coisa que na Copa as pessoas falaram muito, né? O homem é uma máquina, o cara tá com 40 anos trincado, não toma uma coca, a água dele é do Himalaia, sei lá, sabe? Tipo, e até lembrei que recentemente estão fazendo body shaming com a gostosa da esposa dele, a Georgina. Meu Deus, estão fazendo body shaming com aquela mulher. O que restou para mim, pobre coitada? Mas assim, eu fiquei obcecada por controle. Então, pesquisei lá o anel que você bota no dedo, e a pulseira que mede a pressão, e o relógio que vai me morder se eu comer um doce, e a cama que não sei o que, o monitoramento do sono. Resumo, aí eu fui refazer os meus exames no final desse mês. Foi o pior mês da minha saúde. Foi o pior. Eu não só não baixei a minha glicemia, como o meu cortisol foi lá nos precipícios, entendeu? Ficou altíssimo, o triglicérido, o colesterol. Porque assim, gente, você não muda a história de uma vida com dificuldade com comida em um mês. Ponto. E você não muda um diagnóstico, porque muitas vezes quando a gente traz a pauta da saúde mental, as pessoas falam, mas é saúde, eu quero mais é que a cultura seja fitness mesmo. E o tanto de diabetes. Ei, dá para você ter o corpo do Cristiano Ronaldo, às vezes, e tá podre por dentro. Não estou dizendo que é o caso dele, mas é perfeitamente possível, porque nesse mês eu perdi 7 quilos e eu tava assim, caquética por dentro. As taxas, só Deus sabe como estavam as taxas do palhaço. Assim, estavam terríveis, entendeu? O endócrino olhou para minha cara e falou: o que você fez? Tipo, o que aconteceu nesse mês? Eu fiquei obcecada por controle nesse mês. Eu anotava, eu tirava minha glicemia direto, assim. E é bizarro. E é isso que olhar para a relação com a comida. E aí, né, a diabetes ou qualquer outra doença crônica é multifatorial. Então, isso significa que você cresceu de uma forma, você teve acesso a certo tipo de alimentação, a depender da sua classe social, você tem fatores genéticos, aí você quer resolver com, 3 aplicativos e 2 horas de cardio e lamber uma maçã como dieta, isso não vai resolver. Não vai resolver. Então, a gente tem que parar, eu acho que a gente diagnosticou a nossa vida também. A gente está sempre em busca de um diagnóstico. Eu sou doida. Quando chega um diagnóstico, eu quase fico feliz. Eu falo, oh, Deus, chegou, né? Agora eu tenho um rótulo para chamar de meu. É terrível isso. E isso é para várias áreas, assim. Pode ser para o corpo, mas pode ser para a saúde mental, a gente vê muito. Então, eu queria também deixar essa mensagem nessa discussão, que é o plano de fundo é nos manter em um projeto de autoaperfeiçoamento que não acaba, jamais, e que não necessariamente tem a ver com a sua saúde, tem a ver em como você vai se parecer, como a sua casca tá, porque todas as pessoas que eu conheço, que são as mais obcecadas com magreza, que não é sinônimo de saúde, são as pessoas que estão piores de saúde. Elas estão pau a pau comigo, que não estou tão obcecada com elas. Elas estão tão fracas, elas não têm como fazer as coisas. Uma conhecida minha, o médico tirou de 3 atividades físicas, porque falou, para. Você precisa de gordura corporal. Você está obcecado em descer sua taxa, você não é atleta, essa não é uma vida para você levar, isso não é saúde. Então, assim, que ponto a gente chegou de um médico falar, pare de fazer atividade física? Você está obcecada com isso. Então, acho que a gente precisa dividir o que é obsessão por controle do que é saúde, parar de olhar a vida com esse olhar diagnosticante, sabe? Não sei nem se essa palavra existe, mas assim, dá uma pausa. E o pior de tudo é que toda essa busca por controle e por essa otimização não é garantia de absolutamente nada. Você pode atravessar a rua, ser atropelado e morrer.
Aí você, como é que você passou a sua vida? E eu vejo que a internet compra demais esse discurso de, ai, aí eu me cuido e eu não bebo, não fumo, só como orgânico faço exercício e medito. Tá, tá. Aí, de repente, o corpo faz algo que sai daquele script e a pessoa fica numa frustração muito grande. Então, eu entendo que a gente vive num momento de muitos colapsos, de uma crise que não passa. E aí eu fico pensando, será que isso é uma forma, essa necessidade de controle é uma forma da gente dizer assim, espera aí, em algum lugar eu quero ter alguma certeza, então vai ser meu corpo, porque eu habito essa casa aqui, então eu vou fazer tudo o que eu puder. Sendo que isso não vai, fazer com que a crise climática cesse, por exemplo, sabe. Eu fico achando que é que nem um pouco na pandemia, eu lembro do momento que eu me dei conta em como eu peguei o trabalho, assim, como um bote salva-vidas. Porque o trabalho, apesar de mudar, ele era algo que eu podia fazer, que eu podia ter alguma certeza. A gente não sabia quanto tempo ia ficar preso dentro de casa, aí eu falava: "Vamos trabalhar um monte, pelo menos se alivia". E talvez isso dos corpos seja, a gente está vendo o mundo ruir de muitas formas. Então a gente tenta dizer assim: "Não, aqui eu domino, e se eu fizer tudo isso, algo vai dar certo". Não sei se vai, porque a gente vai criando outros adoecimentos e outros colapsos, né. Então, como é mais uma ilusão. Sabe o que eu queria trazer aqui? É realmente eu fico com um nó na cabeça, assim, diante de imagens de mulheres que passaram por um grande emagrecimento. Eh, e que a gente vê aquela cena vestida de uma normalidade completa, né, e eu fico muito em dúvida como reagir a isso. Eh, primeiro porque o transtorno alimentar ele, né, a Ilana já mencionou, ele não tem cara, assim, ele não tem um retrato, eh, "Ah, é isso", né, se eu vou diagnosticar a pessoa daqui, de uma internet, vou diagnosticar a outra lá na casa dela. Mas tem cenas que realmente a gente olha e fala: "Gente, é algo até que vai além do juízo de valor, parece é uma preocupação que você teria, sei lá, é diferente". E o impacto dessas cenas no nosso imaginário. Dani, você falou, né, o que precisa acontecer? Essa pergunta, ela atravessa a gente em todas as questões, né. E quando a gente fala também, né, a gente está vivendo um tempo de muitas crises. Eu acho cada vez mais que viver é isso mesmo. Nunca tem um momento, acho que nunca terá. Você vai ler um romance de 1700, ele está atravessando múltiplas crises, né, a sociedade está muito então, óbvio que quanto mais para frente, mais a coisa vai estourando. Mas então eu fico tentando amarrar tudo isso, assim, do meu lado, o que eu faço é silenciar. Eu tenho pensado que a coisa mais saudável que eu posso fazer, por mais que tenha um porém de ser de um lado um pouco alienante, "Ah, eu vou ocultar tudo que eu não quero ver, vou ficar aqui no meu mundinho", mas assim, me cercar do que eu acho que é saúde. E a saúde tem muitas caras, mas a gente olha, a gente sente, porque a internet ela vai te empurrar. Gente, não importa se você é uma mulher mega padrão, o conteúdo de emagrecimento, ele vai chegar para você. Eu não sigo nada de conteúdo de dieta, de nada. E essa coisa da comida, o que eu como, não sei o quê, ele chega no meu na descoberta, né. E se você é uma mulher padrão, talvez chegue pra você o quanto você precisa ser definidaça, rasgada, entendeu? Tipo, agora você vai ter que ter os músculos quase como como você fosse uma fisiculturista, porque não É, basta ser magra, vai ter que ser definida, e tipo, e aí a gente pode entrar na outra conversa que tem um monte de gente implantando o chip da beleza, né,
com um monte de hormônio aí, um negócio contraditório. E aí, de repente, é isso. A pessoa não só emagreceu, como ela meteu o shape. E assim, você não sabe desses bastidores. Primeiro, de um bastidor de muita grana envolvida, e segundo, de apostas que a gente não tem tempo suficiente de teste para ver se elas se provam boas ou ruins, sabe? Então, é quase como se a gente precisasse ativar um filtro, assim. Por trás de qualquer pessoa que esteja postando, tem muita coisa que você não sabe o que ela está fazendo e que pode ser nociva. A Ilana fez aquele experimento, né, dos meninos misóginos, de ver o que chegava numa conta de um menino, né, de 13 anos que entra no TikTok, e a gente sabe o que chega para as mulheres. Então, assim, você precisa conscientemente falar, eu vou bloquear isso que chega para mim. Mas eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essas imagens mais recentes que a gente tem visto de mulheres tão magras. E aí? Comenta, se não comenta, se bloqueia, se não bloqueia, se fala, se sobre, não fala. O que vocês pensam sobre isso? Nossa, é bem complexo, né? Falando do caso mais recente da Ariana Grande, me expor um pouquinho para variar nesse podcast, o cérebro estava lisinho, igual um peito de frango, e aí a primeira imagem que eu vejo quando eu abro o TikTok é a Ariana Grande no clipe que ela gravou recentemente, assim, eu contando as costelas dela. E aí o primeiro pensamento, 9 horas da manhã, com a xícara de café na mão e olhando o busto magérrimo da Ariana Grande que eu tive foi: nossa, como eu tenho gordura no peito, né? Puta que pariu. Foi o primeiro pensamento. Eu não pensei, meu Deus, que imagem é essa? Eu não pensei o que está acontecendo com ela. Eu olhei para mim, é o espelho invertido. Toda vez que eu vejo a imagem de uma mulher chocante, o meu primeiro pensamento sou eu, aquela bem narcísica. Mas sou eu. É o quanto eu tô longe dessa imagem e o quão, nossa, eu devo estar muito errada mesmo, que papada, e que cara inchada, que braço enorme. É o primeiro pensamento que eu tenho. E é muito sintomático, porque eu acho que eu não estou sozinha nessa. Porque eu abri os comentários e todos os comentários eram: quantos anos que eu não vejo a minha saboneteira, que é o osso daqui marcar. Eram as mulheres falando: cara, eu nem tenho esses ossos, hahaha. Tipo, é sempre autodepreciação e comparação. Então, para mim é muito difícil falar comentar ou não, porque a primeira coisa que me vem na cabeça é comentar sobre mim de uma maneira muito pejorativa e nojenta, e de uma maneira que eu não quero ficar reproduzindo. Mas que é muito sintomático. Ver a imagem de outra mulher, a primeira coisa que você pensa de uma mulher que tá, assim, né, sem querer comprar treta com Arianators, os fãs da Ariana Grande, mas assim, que não tá num corpo normal, por mais que ela diga, que a equipe dela diga, gente, pelo amor de Deus, assim, a gente já viu a Ariana Grande é uma figura pública há muitos anos, a gente já viu ela com muitos corpos, nenhum deles era gordo, todos eles eram padrão e nenhum tinha esse nível de osso aparecendo, de pele marcando osso. Então, assim, tá no mínimo assustador. Mas é muito sintomático que o primeiro pensamento que eu tenho é que muitas mulheres têm, seja pensar sobre o próprio corpo de maneira pejorativa. Aí o segundo, quem sabe, nossa, realmente, né? A Meta colocou um anúncio uma nota de comunidade de transtorno alimentar. Realmente, talvez essa não seja a imagem normal, mas não é o primeiro pensamento que a gente tem. Então, eu tenho muito dificuldade de pensar comento ou não comento, porque a primeira coisa que eu comento é sobre mim. E aquilo aluga um triplex na minha cabeça como se eu precisasse ficar mais perto daquilo e não ela que precisasse sair desse transtorno alimentar. E eu não sou uma usuária ativa de redes sociais, então eu uso TikTok e tal, mas eu não tenho Instagram. Então, para mim, tudo que chega tem muito esse teor de autorreferência, de falar, como que eu posso implicar um pouquinho disso na minha vida? E nunca sobre comentar o corpo de outra mulher. O que diz que eu aprendi bastante com o feminismo de 2015, mas aprendi muito pouco com body positive. Então, eu não comento sobre, não deprecio outras mulheres, só a mim mesma, mas é um comportamento horrível também, que a gente tem que pensar. Assim, sabe? O quão ruim é você apontar para o outro, expor, seja o fato da pessoa estar acima do peso, ou abaixo do peso, ou com TA ou não, porque são questões sensíveis, mas tem essa sensibilidade para você também, porque você está com você 24 horas por dia e você não pode ser o seu maior hater. Então, assim, ter esse senso que você talvez aplique para o corpo do outro, do tipo, cara, eu não vou fazer esse comentário nessa foto, eu vou bloquear aqui, eu não quero seguir isso. Tenha isso para você também. Aplique esse filtro na vida offline, esse filtro que não tem algoritmo, do tipo, eu não posso que o meu primeiro pensamento seja, eu quero ver minha saboneteira também. É meio bizarro.
Eu acho muito maluco que tem coisas que você pode dizer só de olhar para elas. Você olha essa foto da Ariana Grande e tá chocante. E aí a gente não pode falar, a gente tá sendo menos feminista porque a gente tá falando, ou a gente tá sendo mais responsável de trazer esse assunto à tona e pensar que ela influencia milhares de pessoas, milhares de meninas que podem ficar em busca desse corpo. Então parece que assim, tudo que a gente faz é inadequado. E isso me cansa muito, sabe? Do tipo, não, a gente vai falar. A gente vai falar porque não é normal. Não é normal um monte de atrizes que a gente vê aí, um monte de celebridade que já eram magras e agora são magérrimas. Tipo, eu não quero citar os nomes, mas assim, você vai conseguir pensar em várias atrizes que assim, elas já eram padrão e agora elas são muito magras e muito definidas. São escolhas, mas o quanto essas escolhas dizem sobre esse tempo? Eu acho que a gente deveria se dar permissão de poder falar, porque não é que a gente esteja ficando mais confortável, não é que a gente não está olhando essa imagem e deixando de querer mudar alguma coisa na gente. Então, as mudanças começam pela fala também. E a gente, se a própria Meta coloca um disclaimer ali dizendo que tem uma questão, a gente sabe que por muito mais a Meta não se posiciona. Então, assim, né? Vamos poder falar, porque senão a gente fica, qualquer opção, é meio assim, qualquer opção que a gente tiver é inadequada, a gente já está inadequada em tudo, então a gente precisa falar. Eu quero poder falar sem ser vista como, ai, você está julgando o corpo de outra mulher. Gente, a gente saiu de um lugar há 5 anos, não era assim. A gente está vendo amigas, conhecidas, pessoas da cultura, quase como se elas tivessem sido substituídas por um outro avatar. É normal? A gente, no mínimo, precisa falar disso, sabe? Sim. E isso não quer dizer que essas pessoas que estão passando por esses processos também não são vítimas, né? Principalmente porque o meio, a gente está aqui falando de influenciadoras, atrizes, né, de cinema. Imagina a pressão, se a gente aqui trabalhando sentada com a bunda no computador, que não tem nada a ver, ninguém tá, né, tirando nossa foto o dia inteiro, te pegando nossas medidas, fazendo você, tendo você que caber numa coisa ou outra. Então, realmente, os movimentos precisam ser coletivos, né? E que a gente possa ter esses retratos mais saudáveis e expor esses retratos mais saudáveis. Então, não sei, assim, como... Ai, o que a gente, né, o que nos cabe como indivíduo, e aqui também vou falar no coletivo, assim, da Contente, né? Então, eu acho que como pessoa, assim, eu sempre tento ampliar o que é esse conceito da comida, né? Não fechar a comida. A comida é afeto, a comida é memória, a comida é conforto, a comida é nutrição. A comida é o que nos mantém vivos e o apetite, assim como todas as coisas estão conectadas, o apetite também, né? A gente fala apetite pela vida, assim, você poder comer uma coisa e falar, que delícia. Isso eu tenho certeza que impacta todas as áreas da nossa vida. E na Contente também, a gente está sempre pensando assim, como falar sobre o tema sem ser mais uma fonte que soma ao problema. É um equilíbrio delicado, mas a gente acredita muito no poder da conversa, mesmo quando os temas são espinhosos. E vocês? A comida também é colo, a comida é encontro, né? Quantas vezes a gente está com as pessoas porque a gente está ali compartilhando uma refeição, é esse lugar de uma energia mesmo. Então, assim, não dá para demonizar. E eu fiquei pensando, assim, trazendo de novo para esse lado mais pessoal, que é a minha tentativa tem sido, em vez de ficar pensando, eu quero emagrecer 2 ou 5 quilos, que eu não vou dizer que isso não habita a minha cabeça, habita bastante, porque eu obcequei pelo percentual de gordura e a certa altura eu falei, eu preciso desobcecar por isso, porque assim, isso vai variar também, eu não vou ficar me medindo por o que uma máquina de bioimpedância vai me dizer. É como eu me sinto, como tá a roupa e tudo mais.
mas eu comecei a pensar muito no que é que esse corpo me proporciona e como ele sustenta essa minha vida. Exemplo, eu amo carnaval e o meu carnaval dura mais que 4 dias, às vezes dura 10, porque vai no pré, em Recife começa antes, quarta-feira você já tá no carnaval. Eu brinco um carnaval de muitos dias, 10 horas por dia na rua, e esse corpo aguenta. E esse corpo, eu não sinto dor na lombar, eu não faz alguns carnavais que eu não fico doente depois do carnaval. E aí eu penso, talvez eu tenha aprendido a fazer algumas escolhas boas e Palmas para ela, gente. talvez Quem isso, é? mas assim, agora para evitar uma fake news, nesse carnaval desse ano eu acabei ficando doente, eu tive uma amidalite, mas fazia um tempo que eu não estava ficando doente, e falei, isso é um sinal de saúde muito forte, e o que que eu quero com esse corpo? Eu quero brincar muito carnaval. Eu quero viajar e eu quero ter disposição para fazer uma caminhada, para fazer uma escalada. Então, assim, eu sou daquela linguagem de amor, palavras de apreciação. Então eu fico assim, esse corpo aguenta um carnaval, esse corpo aguenta uma viagem, esse corpo, ele está saudável e é isso que eu quero. Eu não vou deixar de comer o pedaço de bolo, sabe? Eu quero comer aquele com brigadeiro que eu amo, assim, sem ficar pensando que, ai, agora é uma refeição livre na semana e por isso você pode. Eu realmente queria deletar tudo isso que eu aprendi graças à internet em relação à comida e corpo e tudo mais, e ter um frescor de pensar em comida, em exercício como algo que faz o meu corpo ficar melhor no dia, o meu cérebro pensar melhor, e eu adoro o meu cérebro pensando melhor. Então, assim, o que é que você quer com esse corpo? O que é que esse corpo te dá? Como é que você aprecia esse corpo e fala assim: "Caramba, obrigada por me fazer curtir um carnaval inteiro e continuar feliz e saudável sem cair", sabe? Então, tem sido um exercício, tentar embutir isso na minha cabeça mais do que todo o discurso vigente de que eu deveria não gostar desse corpo e eu deveria querer mudar esse corpo até ele chegar numa forma que talvez me satisfaça por um tempo, mas depois eu vou querer mudar de novo, porque a insatisfação é a grande moeda, né, para deixar a gente o tempo inteiro querendo algo diferente. Por aqui o que tem funcionado para mim, eu particularmente quando eu era adolescente, que era quando o body positive estava muito em alta, assim, eu tinha 16 anos. Zero queria conversar sobre positividade, era choro e trevas mesmo, eu queria ali na adolescência botar meu foninho e falar: "Ai, ninguém entende as minhas dores". Então eu não surfei muito, eu não me identifico muito até hoje com: "Ai, vamos aceitar tudo e tal". E eu entendo a importância, entendo que faz muito sentido para muita gente, mas para mim não faz. E eu acho que para muita gente não faz também. E é por isso talvez que a gente seja tão sequestrado pelo outro lado, porque é tão mais fácil concordar que tá tudo errado com você, né, tão mais confortável. Então, mas para não ser capturada por esse outro lado que é terrível, afinal a gente ficou 43 minutos falando sobre como isso é ruim e muito ruim para nossa saúde mental e física, eu tenho sustentado as questões e os BOs, sustentado as insatisfações. Dizer, cara, eu estou insatisfeita com o peso. Por quê? Por que será? Será que é só por conta de que eu tenho um outro diagnóstico que melhoraria se eu perdesse 2 quilos? Ou quando eu não tinha diagnóstico nenhum, eu também era totalmente insatisfeita. Qual que é a raiz disso? É entender que eu não estou sozinha, que eu não estou enlouquecendo só, que o problema não sou só eu e todo mundo é muito Cristiano Ronaldo e trincado e instagramável, porque não é. Então, o que tem me ajudado eu só tenho 27 anos de uma vida que eu pretendo viver pelo menos 97. Então, assim, tá tudo bem sustentar mais um ser meio de body com esse corpo, desde que eu não penalize porque ele não é a versão final de alguma coisa. Que eu não me penalize porque ele não é a versão final de alguma coisa. Porque a minha versão final vai ser quando eu morrer. E eu não tô a fim de saber como é que ela vai ser agora, em 2026. Então não existe versão final do seu corpo. A versão final do seu corpo é quando você morre. Enquanto você tem vida, ele tá em construção. E eu quero sustentar os incômodos, sustentar o que eu acho bom. Eu acho muita coisa bom. Cabelo cresce igual mata, a unha cresce. Um par de coxas belíssimo. Tem outras coisas que eu não gosto da papada, não gosto do braço. Vamos sustentar também, gente, tá tudo bem, fica com as questões, pensa um pouco mais. É um problema seu ou é um problema que desde a minha avó que ela reclama disso?
Então, e que tem me ajudado a me apoiar também em autoras, buscar entender que é um fenômeno de fato coletivo. E aí eu queria deixar 2 diquinhas de livros muito bons que eu tô meio obcecada. Esse que tem uma capa maravilhosa, que se chama Real Hold, No Corpo de uma Mulher, que não necessariamente fala sobre questões de corpo, assim, de autoimagem, mas que, cara, tem que ler, tem que comprar e ler para entender, porque traz muitas coisas, relação com autoimagem, com sexualidade, com sexo, com esse corpo que é preterido por uns e sexualizado por outros, para a gente se entender nessa nuance. E outro que fala bastante de cultura pop americana para nós, garotas, que ficamos decoloniais depois dos 20 anos, mas passamos a adolescência inteira consumindo cultura americana, que se chama Garota sobre Garota, como a cultura pop colocou uma geração de mulheres contra si mesmas. Esse aqui é um lacre. Eu fui lendo, assim, lembrando dos realities, das revistas, dos filmes que ela vai citando, e você entende, caramba, realmente, eu poderia ser até bem mais maluca do que eu sou. Eu sou até bem saudável, comparado a esse tanto de coisa que foi botada em mim. Então, me ajuda muito a entender que eu não estou sozinha, sustentar essas questões e que, cara, não vivi nem um terço dessa vida, eu sou um neném, todo mundo é um neném, você tem 40 anos, você é um neném, você vai viver pelo menos mais 50. Então, assim, não precisa chegar numa versão final agora, saúde é muito mais que diagnóstico, muito mais que peso na balança, e é isso. Bora fazer as pazes, torcendo para a gente ter muitas versões desse corpo, porque isso significa que a gente vai estar vivona e vivendo. Vivo! Delícia! Isso, e lembrar de apreciar o que a gente tem agora, porque como o Dani disse, passam os anos, você acha a coisa mais linda que tem. Então, né, vamos tentar se olhar no espelho desse jeito, sustentar e soltar. Sim, e a gente quer muito ouvir você aí do outro lado, como é a sua relação com o seu corpo, como é a sua relação com essa cultura que a gente está vivendo, e qual é o seu desejo, sabe? O que é que você quer soltar, assim, como é que você quer lidar com essa máquina maravilhosa, né? Com essa... sem ser máquina, e sendo essa fonte de nutrição e de prazer e de muito mais. Obrigada por ouvirem até aqui. Comentem, compartilhem, deixem avaliação no Spotify, na plataforma que você estiver ouvindo, porque a gente ama fazer esse podcast, a gente promete fazer mais, porque a gente ficou um tempinho viajando. Obrigada por ouvirem até aqui. E só para fazer uma piadoca final, que é o seguinte, o Cristiano Ronaldo tem um corpo de máquina, e quantas copas tem? Beijo, ouvintes, até a próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau.